Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês novamente. Hoje a apresentação será um case, um estudo de caso. O estudo de caso da Leroy Merlin, agilizando e transformando processos de documentos fiscais. E essa palestra vai ser apresentada pelo Fernando Abreu Santos, que é supervisor de compras, não revenda, da Leroy Merlin, que vai falar da sua experiência, da experiência da empresa no tocante aos documentos fiscais na área de compras, uma área crucial, importante, de missão crítica para uma indústria, para uma empresa de varejo desse porte, né, gente? Mas antes da gente começar a falar sobre o case de hoje, eu queria iniciar nossa transmissão e agradecendo as várias pessoas. Ontem nós realizamos o último evento presencial, foram ao todo 10 eventos durante esse ano, e agradecer as pessoas que eu encontro nesses eventos, as pessoas que vêm falar com a gente, vêm dar sugestão. Então, um abraço para vocês que vieram e nos cumprimentaram, que compareceram aos nossos eventos, que estão dando sugestões de temas e de outros assuntos que a gente pode levar durante a nossa programação, tanto via web quanto nos nossos eventos presenciais. E um beijo para vocês, obrigado pelo carinho, é muito importante esse feedback que vocês têm dado para a gente. E aqui fica mais um convite para vocês. Acessem a nossa página www.informationshownaweb.com.br para vocês darem uma olhada na grade de apresentações que a gente tem até o fim do ano. A gente vai ter toda sexta-feira um programa diferente, com um tema novo, um tema importante, que pode acrescentar aí na sua capacitação profissional, no seu dia a dia de trabalho, né? Então, vão lá, por favor, dá uma olhadinha no site. E, não menos importante, né, acessem a gente pelo YouTube, vão lá, inscrevam-se no canal, peçam para os seus colegas de trabalho também se inscreverem, e deixem um joinha. Eu vou gostar muito de ver os joinhas de vocês lá no YouTube, tá bom? E agora, vamos passar a nossa apresentação de hoje. Boa tarde, Fernando, obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando sua experiência. Oi, Suzana, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite, a Information. É um prazer aqui poder dividir um pouco do que foi feito aqui na Leroy, poder passar um pouco para as outras empresas, né, como foi o nosso case junto com o nosso parceiro, que é a EasyDoc, e poder aí nessa próxima hora poder dividir um pouco do que a gente fez, do que funcionou aqui, e que possa ser útil para quem está pensando em mudar para uma centralização, para quem está pensando em melhorar um pouco o processo. Então, o intuito é dividir um pouco do que foi feito aqui na Leroy Merlin. Bom, eu vou iniciar, então, a nossa apresentação. Bom, como a Suzana já mencionou, né, meu nome é Fernando Abreu, eu trabalho na Leroy Merlin há 1 ano e 8 meses. Eu sou formado em administração, com ênfase em comércio exterior. Eu tenho pós-graduação em MBA em controladoria de empresas. Eu tenho experiência em centralização de processos, né? Desde a PepsiCo, eu trabalhei na PepsiCo durante 6 anos e meio, quase 7 anos, onde eu fiz algumas centralizações. E agora eu vim com esse novo desafio aqui para a Mabel, onde a ideia era implementar um novo sistema, o SAP, e, além disso, teve um novo desafio, que era a centralização dos processos de não revenda, ou seja, toda a entrada de uso e consumo ativo, entrada de nota, documentos, enfim, documentos que não geram pagamento, como simples remessas, como dados, enfim. Então, esse era o intuito, de centralizar todo esse processo, deixar que esses processos que eram feitos em lojas passassem a ser feitos dentro do escritório central. Então, além da implementação do SAP, ainda a gente teve esse novo desafio. Eu vou fazer uma apresentação para vocês, vou compartilhar a minha tela com vocês, da apresentação, para que vocês consigam visualizar o que eu estou passando. Tá? Bom, o case, né, que é agilizar e transformar os processos fiscais. Com a centralização, a gente conseguiu agilidade nos processos, mas eu vou entrar mais no detalhe a
cada slide, cada passo, tá? Bom, eu vou falar um pouco das diretrizes, motivadores, né, os benefícios e ganhos com a centralização em si. Vou falar um pouco de como era antes, né, o processo antes do SAP, depois com o SAP. Todo o suporte que a EasyDoc, né, nossa parceira nesse processo de centralização de documentos, né, vou falar um pouco dessa parceria com eles, falar um pouco da validação fiscal com a EasyDoc, o workflow deles. No final, eu agradeço, faço um agradecimento, tá bom? Bom, como eu falei, meu nome é Fernando Abreu, tenho 34 anos, sou supervisor da parte de compras não revenda na Leroy. A Leroy é dividida em duas frentes, né? A parte de revenda, ou seja, tudo aquilo que vocês localizam na loja, né? Ou seja, tudo aquilo que está para vender, né, para os nossos clientes é o processo de revenda. O processo de não revenda é toda a parte de uso e consumo, ativo, né? Tudo aquilo que eu preciso, compra de mercadoria, serviços, pagamento de água, luz, telefone, impostos, né? Para manter a loja, manter a operação da Leroy Merlin, tá? Então é esse processo que eu cuido, essa parte de não revenda, tá? Bom, alguns dos projetos, né, eu fiz, mais recente, então, foi a implementação do não revenda aqui na Leroy Merlin, foi um projeto de 1 ano e meio, já tinha feito uma centralização no processo de Purchase to Pay, da PepsiCo em 2013 e 2014, após a aquisição da Mabel, tá? Aqui a gente vai centralizar, né, o principal foco é a centralização da operação, a eliminação da circulação de documentos, né, e facilitar o fluxo de informações dentro da companhia. Bom, falando um pouco das diretrizes, né, motivadores que a gente teve para fazer essa centralização. Tá? No primeiro momento, era promover serviços com custo, qualidade e rapidez que atendessem às necessidades dos clientes internos. Tá? Hoje, o nosso cliente aqui, quando a gente fala de não revenda, são as lojas e as nossas áreas parceiras, né? Então, área de marketing, jurídico, RH e assim por diante, tá? A ideia era permitir aos nossos clientes internos uma seleção de serviços, né, nível de serviço, com base no que eles querem e estão dispostos a pagar. Hoje a gente não faz nenhuma cobrança para nenhum cliente interno, né? A gente tem algumas bandeiras que podem chegar ao Brasil e a gente poder partir para esse modelo, né, de prestação de serviço, cobrando custo, né, com uma empresa parceira. Hoje a gente não tem essa visão, né, não tem esse formato, mas a ideia é que a gente trabalhe com indicadores de níveis de serviço junto aos nossos clientes internos, né. Toda essa diretriz desse projeto está orientada a processos e focalizar atividades específicas, né, dentro dos processos, como vocês estão vendo aí na apresentação, alavancar os investimentos tecnológicos, ou seja, os sistemas, e perseguir a melhora contínua. Isso foi um dos motivos que a gente trouxe o SAP. E estabelecer uma parceria, né, com as áreas, locais de negócios, com os quais nos relacionamos. Né. Os motivadores, né, para essa centralização é oferecer serviços específicos, né, como o controle, reter conhecimento e expertise por meio de especialização. Vou falar um pouco, com a centralização a gente ganha conhecimento, expertise, né? A gente tem pessoas dedicadas a determinado tipo de processo. Outro motivador, expectativas gerenciadas por meio de acordos de nível de serviço, como eu falei, o SLA com as áreas. Eu vou falar um pouco do SLA mais para frente, hoje que a gente tem com as áreas de lançamento de qualquer documento em D+2, ou seja, fora a data do envio, né? Eu tenho mais 48 horas úteis para poder processar qualquer tipo de documento, tá? A gente tem a padronização e otimização dos processos. Claro que com a centralização é muito mais fácil padronizar qualquer tipo de procedimento, otimizar esses processos, né? Como a gente falava antes, né, dessa centralização, a gente tem 40 lojas e mais 16 áreas dentro da matriz. Imagina, 56 departamentos, você tentar padronizar algo de processo, né? Como lançar um documento, como fazer um tipo de retenção de impostos, enfim, como escriturar um documento corretamente. Então, com a centralização, a gente tem padronização e otimização desse passo. A gente tem facilidade nos acessos das informações, seja mais uniforme, ou seja, se eu tenho isso centralizado, eu tenho pessoas lançando sempre com a mesma forma, o mesmo critério, e isso não gera ambiguidade na interpretação de lançamentos, tá? Outro fator, né, outro motivador é não haver duplicidades, ou seja, se eu falo em 40 lojas e 16
departamentos fazendo a mesma atividade de lançamento de notas, eu não tenho duplicidade, né? Eu tenho 56 atividades, né? 56 pessoas fazendo a mesma atividade, tá? Isso não é produtivo e não é economicamente viável, tá? Os benefícios esperados e já concretizados é a consolidação e padronização dos processos transacionais. A gente libera a empresa, né, a parte principalmente em loja, para ter foco no nosso cliente, né? A gente diz, o pessoal que está lá no chão da loja, é apoiar a loja realmente junto ao nosso cliente. Então, a gente centralizando essa atividade de recebimento fiscal, a gente libera eles para o processo do seu core, né, que é atendimento aos nossos clientes. A gente tem redução de custos operacionais, né, por meio da simplificação das tarefas e fluxos. A gente tem aumento de produtividade. Depois eu vou entrar mais no detalhe com relação ao custo, porque a Leroy trabalhava com a circulação de documentação física e imediato a gente já teve uma redução grande de custo com malote, com cópia, né, para manter sempre uma via na loja, né, no local de receber, enfim. Eu vou falar um pouco mais para frente. A gente vai ter uma melhor visibilidade das informações, uma maior facilidade para garantir normas e padrões, vantagens tributárias, ou seja, eu garanto a conferência do meu documento fiscal de acordo com os critérios fiscais da empresa, de uma forma padrão, né, ou seja, muito mais fácil implementar isso numa célula centralizada, aumenta a sinergia entre as áreas e eu tenho segregação de função, que é o que eu vou falar um pouco mais no próximo slide. Aqui eu queria passar para vocês um pouco como era o processo antes do SAP, ou seja, a Leroy trabalhava com o Oracle. Dentro dessa ferramenta nós não tínhamos pedido de compra. A função do pedido não foi implementada em 2009 com a entrada do Oracle, devido a uma questão de custo, né, de orçamento. A gente tem um segundo passo, que é a efetiva entrega da mercadoria, do serviço prestado, a emissão da nota pelo nosso prestador. Há uma liberação do pagamento que antigamente ocorria por um carimbo do documento, isso feito pelo gerente da loja. Após esse recebimento, né, na loja, uma área dentro da loja que a gente chama de contabilidade de clientes faz a recepção desse documento e processa dentro do Oracle, né, lançava dentro do sistema, e depois isso gerava o pagamento. Então, como funcionava esse processo onde está pontilhado? A recepção fiscal e do pagamento. Então, as lojas recebiam esses documentos físicos, lançavam no sistema, gerando informações de pagamento, e depois tiravam uma cópia para guardar o documento no seu arquivo e enviavam o original por malote. Todo dia, após as 17 horas, fechava-se o malote do dia, e a gente tinha um portador que recebia essa documentação, ou correio, enfim, uma empresa contratada para poder enviar esse documento até a diretoria administrativa financeira localizada em São Paulo. Tá? Então, todas as áreas colocavam no malote e esse malote chegava até a matriz, através de motoboy, transportadoras, enfim. E aí, contas a pagar com esse documento em mãos e o lançamento no sistema, fazia uma análise desse lançamento, nenhuma análise fiscal, apenas financeira, estava dentro da política da empresa, a compra da mercadoria ou a contratação do serviço, o pagamento e a conciliação bancária para o controle bancário. Tá? Como eu falei, a gente tinha uma conferência na entrada através de um carimbo assinaturando o documento e a gente havia a circulação da mercadoria, uma documentação física através de serviços de malote. A gente tinha um custo anual de R$204 mil, isso foi o último ano fechado, em 2015, que a gente gastou com malote, tá? Então, a gente eliminou esse custo. Claro que existe malote para alguns outros tipos de documento, às vezes um contrato, enfim, mas a entrada de documentos, entrada de nota em si, eliminamos por completo. Tá bom? Falando um pouco do processo SAP, né? Com a entrada do SAP a gente passa a ter algumas etapas que a gente não tinha no Oracle, né? No Oracle era basicamente receber a nota e fazer o lançamento no SAP, ou seja, só tinha um cadastro de fornecedor,
e fazer o lançamento. Com o SAP a gente passou a ter algumas etapas, como um cadastro de materiais e serviços também no sistema. A gente passou a ter um processo de requisição de compra, feito pelo solicitante, ou seja, feito pelas lojas. Depois a gente passa a ter um pedido de compra, que é executado por uma área centralizada aqui na matriz, também que está sob a minha responsabilidade. E depois há todo um fluxo de aprovação de pedido, entrada da mercadoria, né, a emissão do documento pelo fornecedor, recebimento físico do produto feito em loja, né, pela área de logística, e depois a loja, né, a área de contabilidade de cliente, faz a digitalização dessa nota fiscal, ou um processo que a gente vem estudando, né, na nossa equipe de segurança de informação, que é a captura do XML na Cefaz para essas notas fiscais de uso e consumo, para que a gente possa ganhar agilidade no processo dentro da EasyDoc, do nosso gerenciador, tá bom? Aí depois é feito por uma equipe centralizada a recepção física e fiscal, ou seja, o lançamento da nota dentro do SAP. Essa informação vai, trafega, né, para o contas a pagar. O contas a pagar não trabalha mais validando o documento, visualizando nem a imagem, e pois os pagamentos já entram automaticamente aprovados no contas a pagar e depois a conciliação. O que eu queria frisar aqui nesse passo, nessa tela, o que mudou em relação ao Oracle, né, toda a parte de cadastro, quando a gente fala cadastro de materiais, de fornecedores, a criação de pedidos de compra, ou seja, um passo posterior à requisição que é feita pela área solicitante. Eu desejo comprar algo, eu desejo contratar um determinado serviço, é preciso ser feito um pedido de compra, esse pedido é centralizado também, e depois a entrada da nota. Então, todas essas informações chegam a essa equipe centralizada através da EasyDoc, tá? Então, a gente, quando fala em trabalhar de uma forma centralizada e otimizar os processos, não necessariamente eu tenho um tráfego de imagens, enfim, eu posso ter um tráfego apenas de informações. E eu vou entrar um pouco mais no detalhe quando eu falar especificamente dos casos da EasyDoc, do nosso parceiro. Tá? Então, foi essa mudança com a entrada do SAP, então a gente passou a ter mais etapas dentro do nosso processo. Por incrível que pareça, a gente conseguiu ter uma redução no nosso prazo médio. O SLA, para vocês terem uma ideia, era de 288 horas. O processo todo, tá? Desde uma criação de um cadastro de fornecedor até a liberação do contas a pagar no Oracle. Hoje, se eu precisar fazer um cadastro de material fornecedor, criar pedido, entrar com uma nota, receber essa nota pelo gerenciador eletrônico e a liberação do pagamento, eu tenho 144 horas, ou seja, eu reduzi em 50% o meu prazo de atendimento aos meus clientes internos, né, lojas e áreas parceiras. Aqui é um processo, aqui é o fluxo, né, do processo, como a gente viu no slide anterior, só que com a parceria da EasyDoc, né, um pouco para mostrar para vocês, onde está o passo em azul, onde trafega toda a informação com a EasyDoc, né. Então, a gente tem um processo de cotação que é feito pelas áreas, pelas lojas, onde define-se o que comprar, de quem comprar, se eu tenho 3 cotações, enfim, toda a parte de compra da empresa, né, feito de forma descentralizada pelas lojas. A partir do momento que eu tenho uma definição de compra, passo a verificar se eu tenho um fornecedor cadastrado, aquele material, aquele serviço cadastrado dentro do SAP. Não tenho esse cadastro, eu faço uma solicitação de cadastro para essa célula de cadastro que é centralizada aqui em São Paulo. Como isso é feito, a gente trabalha com formulários eletrônicos dentro da ferramenta da EasyDoc, onde ele é preenchido pelo solicitante e anexado alguns documentos. Por exemplo, para eu cadastrar um fornecedor, eu preciso dos dados bancários, preciso de um comprovante bancário, e assim por diante. Então, muitas vezes o contrato dele com a Leroy Merlin. Então, toda essa documentação é anexada nessa solicitação, nesse formulário eletrônico, e é recebido por essa área de cadastro, que retorna com o cadastro realizado, ou qualquer tipo de informação, faltou determinado documento, enfim, todo o tráfego dessa informação é feito pela ferramenta da EasyDoc, né, pelo nosso gerenciador. Com isso, eu consigo mapear
de quando esse documento entrou na nossa fila de trabalho, quanto tempo eu retornei, o que eu retornei se tem divergência, e quanto tempo ele demorou para meu solicitante para me retornar a informação para que eu possa processar. Enfim, eu consigo ter uma rastreabilidade e um controle total do processo. Feito o cadastro, eu posso, o meu cliente ele está ok, né, para fazer qualquer tipo de compra, porque eu já tenho meu material, tenho meu fornecedor cadastrado, ele pode gerar uma requisição de compra, ou seja, o que eu vou comprar, que serviço que eu vou contratar, que mercadoria que eu vou comprar. Então ele pode colocar isso dentro de uma requisição de compra dentro do SAP. Feito essa criação de requisição, ele dentro da ferramenta da EasyDoc, ele simplesmente coloca o número da requisição que ele criou. Tá? Colocada essa informação, isso dispara um workflow para uma célula de pedidos aqui na matriz. Por que a gente tem essa diferenciação entre a requisição e o pedido de compra? A requisição é algo informal ainda, eu trabalho por valor bruto, não menciono impostos, enfim, é um processo muito mais simples. Onde eu formalizo com o meu fornecedor é através do meu pedido de compra. Esse pedido de compra, ele precisa ser feito, né, uma característica estándar do SAP, pelo valor líquido, ou seja, eu faço definições de códigos de impostos, que tipo de imposto eu vou me creditar, enfim. Então já requer uma análise, um critério um pouco maior para a criação desse pedido de compra. Então isso é feito com uma equipe especializada dentro da matriz. Tá bom? Então, recebo a informação via GED do número de requisição, eu já tenho a hora, o dia que foi me enviado, eu tenho mais 48 horas úteis para poder processar e retornar para o meu solicitante o número do pedido. Com o número do pedido, isso vai para uma aprovação, aí sim já trafegando 100% pelo SAP, não envolvendo o nosso parceiro da EasyDoc, através do GED, recebe um workflow para aprovação, aprova seu pedido, receba a mercadoria. Mercadoria recebida, a nossa contabilidade fornecedor, ou clientes em lojas, ou nossas áreas parceiras aqui na matriz, recebem o documento e digitalizam dentro da ferramenta da EasyDoc. Eu recebo esse documento de forma estruturada, através de filas de trabalho, que a gente chama de nosso recebimento fiscal. E aí eu tenho uma equipe de validação que, com a imagem do documento, confronta com o pedido dentro do SAP e faz todo o processo de miro e miro dentro da ferramenta do SAP, liberando o documento para pagamento, realizando a escrituração fiscal e garantindo as contabilizações necessárias. Suporte da EasyDoc para essa centralização. Quando nós criamos esse fluxo, era fundamental que a gente trabalhasse de uma forma mais, acima de tudo, que a gente tivesse um controle total da operação e também a gente pudesse eliminar o fluxo de documentos físicos, né? Esse tráfego de documentos físicos que a gente já tinha um histórico de que era bem complicado, a gente tinha riscos fiscais, documentos sendo extraviados, documentos originais, como eu falei, extraviados, sumindo, e isso não era factível para ninguém, às vezes vinha alguma necessidade de uma auditoria, enfim, de um determinado documento, para o nosso jurídico, de qualquer departamento, tinha que buscar isso nos nossos parceiros externos, né, dos nossos locais de armazenamento externo, isso era moroso, muitas vezes áreas não faziam controle devido do documento, enfim. Então era fundamental o quê? Criar o armazenamento de dados e imagens, ou seja, criar uma biblioteca digital, para poder capturar essas imagens e poder classificá-las, né, de uma forma correta, ou seja, futuramente eu poder buscar esse documento para o fornecedor, data de emissão, valor, número de pedido de compra, local de entrega, local de prestação, quem me enviou, enfim. Ou seja, fazer uma taxonomia desses processos. Buscávamos também um workflow de processo com configuração conforme o negócio da Leroy, ou seja, onde eu pudesse configurar um determinado documento com pedido de compra, ele vai seguir determinado fluxo. Eu tenho alguns documentos que não exigem pedido de compra, alguns pagamento de um IPTU, ou um pagamento de um tributo, né, ao final do mês, pagamento de fisco do governo. Enfim, esse tipo de documento requeria um workflow diferente. Então, a gente tem essa flexibilidade junto com o nosso parceiro, junto com a EasyDoc.
poder ter um tracking total do ciclo, né, percorrido pelo documento, ou seja, desde o momento que ele foi digitalizado e classificado, aonde ele parou, com quem parou, qual o motivo, se teve divergência, se retornou, quando retornou, se depois a divergência já foi corrigida, quando ele retornou novamente para a minha fila, em quanto tempo eu processei determinado documento. Então isso era fundamental. Que fosse uma plataforma amigável, acima de tudo, ou seja, que fosse fácil para o meu validador, para o meu colaborador manusear a ferramenta, não só para as pessoas que estão aqui centralizadas, mas também para a loja. Que fosse uma ferramenta fácil de trabalhar e intuitiva. A gente tivesse um status view da operação com indicadores, ou seja, onde eu conseguisse mensurar a produtividade, o número de documentos recebidos e assim por diante, tá? Com acesso limitado de consultas, por quê? Uma coisa são as pessoas que trabalham pelo workflow, claro que a gente sabe que existe uma licença, a gente trabalhou muito isso com a EasyDoc, mas também a gente tem uma questão de acessos, né? Então, controlar, poxa, uma área que deseja visualizar determinado documento, ou contas a pagar precisa de uma determinada fatura, ou preciso fazer uma devolução, preciso do documento original para confrontar algum dado, enfim. A gente precisava que fosse limitada essa consulta, ou seja, que todos os meus parceiros, né, independente da área, pudessem fazer uma consulta desses documentos, tá? Realmente em biblioteca digital. E isso foi o que buscávamos. O que a EasyDoc nos ofereceu? Um formato híbrido que foi fundamental, ou seja, a possibilidade de eu capturar as imagens dos documentos por uma multifuncional, por arquivos digitais, ou seja, às vezes eu recebo muitos documentos do próprio fornecedor, e trabalhar com o scanner da Fujitsu, né, que também é parceiro da EasyDoc, porque eu também tenho esse processo aqui na Leroy, né? Pro processo de frete, né, de entrega em domicílio, canhotos, de entrega em domicílio de mercadorias, né? Então o cliente comprou na loja, eu preciso entregar para o meu cliente. Todo esse trabalho de controle se foi entregue, se eu pago o meu transportador ou não, é feito pela área de transportes, que hoje já trabalha com a EasyDoc, trabalha com o scanner, ou seja, digitalizando todo o canhoto de recebimento. Então a Leroy, as lojas já tinham essa possibilidade de trabalhar também com o scanner da Fujitsu. A gente tem um armazenamento em servidor externo, ou seja, toda a nossa base, essa nossa biblioteca está armazenada no servidor externo, numa nuvem, isso nos deixa mais tranquilo. Em qualquer momento eu posso solicitar o backup, ou posso solicitar os dados desses documentos, tá? Nós configuramos mais de 25 fluxos, não seria impossível a gente controlar isso, então há 25 fluxos. Como eu falei, é uma plataforma amigável de fácil entendimento que eles nos ofereceram. Eu tenho, a EasyDoc criou um status view, né, ou seja, uma tela de visualização com gráficos, o que eu tenho pendente de lançar, como é que está as minhas divergências, quantos processos eu tenho que eu retornei para o meu solicitante, e assim por diante. Eles nos ofereceram uma plataforma com mais de 1000 usuários simultâneos, ou seja, eu posso ter diversos usuários trabalhando a ferramenta ao mesmo tempo, que é o que ocorre, né? Que é o que ocorre aqui hoje na Leroy, e eu pudesse configurar o SLA conforme o negócio. Ou seja, tem filas que eu tenho processos que eu preciso atender em 24 horas, processos que eu atendo em 48 horas, processos mais imediatos, como devolução, pagamento de tributos, né? Então, assim, eu pude configurar o SLA e o direcionamento de cada fluxo, de cada processo, através da ferramenta da EasyDoc. Os principais benefícios, né, que nós obtivemos, né? Agilidade na busca de documentos, como eu mencionei, isso facilitou demais. A gente teve uma auditoria há 3 meses, a gente conseguiu entregar essa auditoria, né, toda a documentação que foi solicitada, 2 dias a menos do que era entregue antes, né, justamente porque eu tenho hoje boa parte dos processos já dentro dessa ferramenta, né, já tem essa biblioteca digital. Isso possibilitou também respostas mais rápidas ao meu cliente interno. Então, às vezes uma dúvida do jurídico, ou até mesmo de contas a pagar, eu consigo retornar rápido. Poxa, essa nota aqui, ó, a data de emissão é essa, o valor é esse mesmo, tem determinado desconto, enfim, eu consigo ser muito mais
rápido, né, e assertivo com essa ferramenta. Eu tive uma redução de tempo e custo com o malote, como eu mencionei. Então, a gente reduziu 204 mil em relação ao ano de 2015 com a entrada do EasyDoc, ou seja, eliminei o malote para notas fiscais. Tive uma redução de tempo, ou seja, o malote não chega na hora, né? Tem um prazo para o malote chegar aqui. Hoje, com a ferramenta da EasyDoc, eu digitalizei um documento em questões de segundos. Ela já está disponível dentro da célula centralizada para poder fazer o lançamento. A gente tem um armazenamento seguro e confiável. A gente tem a por número de pedidos referente àquele documento. Então, assim, eu consigo classificar meu documento de todas as formas. Isso é configurado a cada necessidade, enfim, cada empresa tem sua necessidade. Eu tenho uma segurança com o histórico de alterações nos documentos, ou seja, uma imagem que foi enviada, depois foi alterada, uma informação que foi colocada, depois foi modificada, então eu consigo ter um tracking e um histórico de tudo que foi feito naquele documento, quem abriu o documento, quem colocou determinado dado, quem retirou, e assim por diante. Consigo fazer uma melhor gestão do processo, né, de toda a entrada de documentação, consigo saber em que área que eu tenho maior volume. Claro que quando a gente fala de uma operação de recebimento fiscal, algumas empresas conseguem trabalhar, né, com um volume padrão, muitas vezes sabem que no final do mês aumenta um pouco mais o volume, um pouco menor, enfim. Aqui a gente tem uma demanda que não é padrão, né? Então tem meses que eu lanço 10 mil documentos, tem meses que eu lanço 9 mil, 8 mil, enfim. Então eu consigo fazer uma gestão melhor da minha equipe dessa forma, consigo saber em determinado fluxo se eu tenho mais documentos, se eu preciso direcionar esses documentos para outras pessoas, enfim. Eu consigo ter uma gestão, poxa, está demorando para eu lançar, o que está de errado, o que eu preciso melhorar no meu processo, se realmente eu preciso colocar mais pessoas. Então, assim, eu consigo ter uma gestão do meu processo com maior segurança e com maior assertividade. Tem uma visibilidade da minha operação em tempo real, ou seja, tudo que eu estou recebendo, eu tenho isso computado dentro do GED, dentro da ferramenta. Então, o que está sendo lançado também, então eu consigo ter uma visibilidade em tempo real da minha operação. Ele possibilita uma comunicação pela ferramenta Outlook, ou seja, peguei um documento, é urgente, preciso comunicar a alguém, posso fazer o que a gente chama, né, o workflow, o retorno para o meu solicitante, claro que eu posso pela ferramenta, mas também posso mandar um aviso por e-mail, posso comunicar, anexar o documento, enfim, posso trabalhar dentro da ferramenta EasyDoc, disparando um comunicado, um e-mail para o meu solicitante. E posso fazer o download dos arquivos também. Beleza? Queria mostrar um pouco aqui o processo, depois de tudo isso que eu mencionei, né, o que a gente buscava, um pouco da ferramenta da EasyDoc, né, como nós trabalhamos. Então, aqui nesse exemplo, vocês estão vendo a tela, a gente consegue identificar o processo, né, então eu sei que é uma nota fiscal de serviço, tem os dados da loja, né, então ali nesse primeiro processo destacado em azul, eu sei que é da loja Campinas, da loja de Dom Pedro, sei que é uma conta de consumo, tem o meu nome de fornecedor e tem o número da nota. Sei em que etapa específica ele está parado, por exemplo, agora esse processo estava parado. A gente printou essa tela no recebimento fiscal, pendente de miro, ou seja, pendente um lançamento que a gente chama de recebimento fiscal, ou seja, toda a parte de pedido, entrada da nota em si, a contabilização desse documento, já foi feito, basta fazer o lançamento agora efetivo da nota para gerar o contas a pagar, ou seja, gerar o pagamento e gerar a escrituração do documento fiscal. Então, ali ele me fala o tipo de documento, que horas que ele foi enviado, ou seja, que horas que o meu solicitante criou essa informação, e ali ele tem um dado de modificação, ou seja, cada etapa que ele passa aqui dentro da célula, ele sofre uma modificação. Então, a partir do momento que eu recebi o documento, por exemplo, nesse caso da nota fiscal, e eu realizar esse lançamento fiscal, que a gente chama de Miro, que é uma transação do SAP,
o meu dado a minha data de modificado, ele vai alterar, ele vai seguir a data e a hora que eu fiz essa modificação. Então, com isso, eu consigo fazer um controle e consigo saber o meu SLA. Em quanto tempo eu recebi aquele documento e eu processei. Ou seja, eu tenho como saber o tracking total do meu processo. Quanto tempo eu processo em média? Será que eu consigo diminuir esse tempo? Opa, será que minha equipe não está tendo tempo, eu preciso contratar? Ou eu preciso mudar o meu processo? Então, assim, com essas informações eu consigo gerenciar melhor minha equipe. Também tem um controle de prioridade, ou seja, eu consigo trabalhar com os processos que têm uma prioridade maior, ou seja, quanto mais tempo eles estão na caixa, pendente de lançamento, eu consigo priorizar junto com o time, tá bom? Então, eles têm essa visualização, essa é a tela inicial, eles recebem o documento, no canto direito eles têm a imagem do documento, clicando nesse documento você pode expandir, e ele fica na tela como um todo. Hoje eles trabalham com 2 monitores, visualizando a imagem do documento, fazendo o lançamento no SAP, tá bom? Aqui, nessa mesma tela aqui, é uma tela muito parecida com a anterior, vou voltar. Aqui do lado direito, agora a gente não tem a nota, a gente tem os dados de classificação deste documento. Então, este documento, você consegue ver todos os dados que nós definimos aqui como negócio, que seriam importantes para a classificação de um determinado documento, para que o fluxo dentro da EasyDoc, dentro desse nosso workflow, fosse atendido. Então, eu tenho ali a data de emissão, como vocês podem ver, eu tenho o valor do documento, se tiver vencimento eu posso colocar ou não, coloco o meu número de pedido, tenho o tipo de pedido, ou seja, se é um pedido sem contrato, é um pedido que eu tenho contrato, então que informação eu preciso validar, se é um documento que está sendo enviado com um boleto ou não, tem o número da amigo, né, que ele vai receber o difícil, que também é uma transação do SAP. Se eu tivesse o lançamento da nota, ia ter um número MIRO. Então, se eu, amanhã depois, procurar um documento, não sei o número do documento nem o fornecedor, poxa, mas eu sei o número do registro dele no SAP. Eu posso localizar por esse número também dentro da ferramenta da EasyDoc. Então, todos esses campos que vocês estão vendo, ao lado direito, que a gente chama de metadados, eles podem ser configurados. Vocês podem definir qualquer campo que vocês julguem que seja importante, qualquer campo que vocês desejam que seja obrigatório, ou seja, quero que coloque o CNPJ, tem que ser obrigatório. Então, vocês podem colocar, podem fazer uma máscara, né, para que evite erros. Então, por exemplo, aqui a gente tem um número do pedido que contém 10 dígitos. Então, a EasyDoc, né, nos ajudou, a gente colocou uma máscara para que não aceite nem 9, nem 11 números. Né, então, aceite os 10. Então, assim, tem autonomia nessa classificação, ou seja, ela ajuda a pessoa que está preenchendo esse dado. Tá bom? Ação fiscal, né, dentro do EasyDoc, o workflow, aquele status view que a gente pediu tanto para a EasyDoc prontamente nos atendeu. Então, aqui eu consigo ter uma visão da minha equipe, né, como um todo. Quantos processos eu tinha no dia anterior, quantos processos eu tratei, quantos processos entraram, né, naquele dia, consigo ter um acumulado do mês. Né, então, assim, eu consigo ter uma visão e uma gestão da minha equipe muito melhor. Né. Aqui tem outras imagens, né, que eu não estou com elas aqui, mas a gente pode também buscar, poxa, se eu tenho um documento em aberto, beleza, entendi, ele está em aberto, mas que fase que ele está? Será que ele está numa análise preliminar? Será que ele já está lá no lançamento da MIRO? Será que ele está com divergência? Será que eu retornei isso para o meu solicitante? Então, aqui a gente tem uma visão geral do que está em aberto, mas eu consigo entrar no detalhe. Poxa, se ele está com divergência, ou seja, ele está em aberto, eu consigo visualizar, através de gráficos, que divergência ele tem. Então, poxa, se eu tenho 30 documentos com divergência, eu consigo saber se 10 estão com pedido bloqueado, 5 estão com o valor do pedido incorreto, 3 estão com uma divergência no documento. Claro, tudo isso é uma classificação que é feita pelo validador no momento do lançamento, que possibilitou aquele lançamento do documento. Mas, se isso é corretamente, prontamente preenchido, né, pelas pessoas
competentes no fluxo, eu tenho toda essa informação dentro da minha ferramenta da EasyDoc em tempo real. Então, no final do dia, metade do dia, enfim, dentro da minha rotina, eu acompanho esses indicadores até para que eu possa ter uma visão melhor da operação. Também eu tenho uma outra opção dentro da ferramenta da EasyDoc, que é eu tenho um controle de tudo que está sendo processado. Não só por tipo de nota, enfim, a hora que eu processei, mas também eu tenho um controle da minha equipe. Não mencionei para vocês, mas eu já comentei que a gente trabalha de forma segregada. Ou seja, tem uma equipe que cuida de cadastro, tem uma equipe que cuida de criação de pedido, uma equipe específica para o lançamento de documentos fiscais. Então, dentro dessa equipe de documentos fiscais, eu tenho uma segregação de atividades também. Eu tenho pessoas dedicadas ao lançamento de uma DANF, pessoas dedicadas ao lançamento de uma nota de serviço, pessoas dedicadas ao lançamento de fretes, de conhecimentos de transportes, pessoas dedicadas ao lançamento de impostos, tributos, guias, né, GNREs, tenho equipes dedicadas a lançamentos de aluguéis, enfim, recibos, notas de débito. Então, assim, dessa forma eu consigo segregar meu time e saber exatamente quantos documentos cada um está lançando daquele fluxo. Eu consigo mapear não seria bem a palavra, eu consigo informar um indicador, configurar um indicador. Poxa, se é uma DANF que ele está lançando, eu sei que tem mais itens, é uma nota um pouco mais complicada, eu posso colocar um indicador X para aquele número de notas daquele processo. Posso colocar um indicador para uma nota de serviço, que pode ser um pouco mais simples, ou um frete, que é mais simples ainda, onde eu tenho retenção de impostos, enfim. Consigo colocar um outro indicador, o lançamento de um tributo, posso colocar também um determinado indicador, e com isso eu tenho um indicador da equipe, ou seja, um indicador de performance. Então, a ferramenta da EasyDoc, nosso parceiro, nos proporcionou a gente ter um controle de todo o documento, ter uma biblioteca digital, ter também um controle da operação, garantir que aquela informação e essa imagem esteja dentro da nossa ferramenta e que não vai haver qualquer tipo de extravio ou enfim, qualquer outro tipo de dificuldade para o lançamento daquele documento. A gente poder ter junto dessa ferramenta um controle e mostrar para a minha equipe, olha, você está processando tantos por dia, seu volume está bem, precisa melhorar, enfim. Ou seja, realmente é uma ferramenta para auxílio não só do processo, mas de auxílio de gestão. Tá? É isso que eu queria apresentar para vocês. Esse foi o case que a Leroy Merlin criou. A gente está falando, claro, de uma operação que está completando, vai entrar no 7º mês. A gente só colheu frutos positivos com essa centralização. A gente conseguiu otimizar muito o tempo das pessoas em loja, das áreas aqui parceiras. Poxa, ainda tem uma demanda de realmente de criar a requisição do SAP, enviar essa numeração, receber o número do pedido. Tem, mas o tempo que eles perdiam lançando nota, colocando notas em malote, às vezes tendo que corrigir lançamentos, que eles só ficavam sabendo depois que o documento parava no contas a pagar e tinha que retornar para o malote também esse documento para que fosse refeito o lançamento e retornar de novo o documento fiscal. Então, assim, era um processo bastante moroso, com risco muito grande, e a gente conseguiu, claro, não está 100%, nunca, a gente imagina que estará 100%, a gente trabalha para isso, mas assim, a gente conseguiu, com essa centralização, e junto do nosso parceiro da EasyDoc, construir algo que fosse bastante produtivo, que desse segurança para o negócio, né? Ou seja, a Leroy segura daquele documento, dessa informação, poder também mensurar como isso está indo, né? Se está funcionando, se está indo bem, eu tenho um indicador de performance da minha equipe, ou seja, onde eu preciso contratar, não preciso, meu time está atendendo aquilo que foi acordado, preciso rever às vezes
SLA, ou seja, você começa a ter uma gestão e uma visão muito boa do processo. A gente conseguiu diminuir, às vezes, divergências que haviam entre áreas. Por quê? Porque a informação é clara, é aberta a todo mundo, né? Não tem disse-me-disse, mandei um e-mail, poxa, minha nota sumiu, enfim. A gente conseguiu aparar todas essas arestas, a gente conseguiu ser muito mais assertivo no lançamento dos documentos de forma centralizada. Por quê? Porque eu tenho pessoas especializadas em fazer uma determinada retenção, a tomar um crédito de impostos. Claro que pode haver divergências? Pode. Mas hoje eu tenho o nosso fiscal muito mais próximo. Qualquer dúvida também, até numa apuração, eles conseguem facilmente localizar o documento e consultar. Poxa, esse documento está correto? Às vezes é uma emissão indevida, incorreta. Então, assim, a gente conseguiu ser muito mais assertivos. Toda a parte de ativo da empresa, que é a imobilização dos bens, era feita através do documento físico, né? E o original hoje é feito pela digitalização, pelo ok do nosso cliente interno. Ó, receber a mercadoria, está funcionando, pode mobilizar. Isso já está lá no GED a nota para o lançamento, já está dentro da ferramenta da EasyDoc. Então, isso facilitou também a vida dos nossos parceiros, nossas áreas parceiras. Tá? Essa é uma visão geral do workflow. A gente já vem trabalhando com o pessoal da EasyDoc para a gente ganhar produtividade na classificação dos documentos, principalmente trabalhar com os arquivos eletrônicos, não só DANF, mas também as notas de serviço eletrônicas, onde a gente pudesse capturar essas imagens direto da Cefaz ou da prefeitura, né, dependendo do formato. Já tendo esses dados, tendo essa imagem, a gente ganhar espaço em rede, né, porque eu evito a digitalização às vezes eu tenho digitalizações que chegam aqui para a gente, às vezes coloridas, às vezes muito pesadas, enfim. Então, a gente trabalhando com esse arquivo eletrônico, a gente vai ganhar espaço, né? Ou seja, a imagem vai trafegar com uma qualidade muito boa e com baixo tamanho, né? Vamos dizer assim. Eu consigo classificar todos os dados que estão naquele arquivo eletrônico, naquele XML, enfim. Trazer isso dentro para a ferramenta da EasyDoc, ou seja, ele preencher para mim o CNPJ, a razão social, a emissão do documento, o valor, enfim. Com isso eu também evito digitações incorretas de dados e trabalhando com XML, a ideia é que a gente vai ter muito mais ganhos daqui para frente. Como eu disse, a nossa busca por melhora não acabou. Isso foi um case, como eu falei, a gente está 6 meses e meio. Entramos agora, amanhã, hoje, dia 2 de dezembro, completamos 7 meses do Go Live, que a gente vem trabalhando nesse formato. De lá para cá, muita coisa a gente já ajustou, já melhorou, mas é importante dividir com vocês, né? Essa parceria que a gente teve com a EasyDoc, a gente encontrou com a EasyDoc, quanto facilitou o nosso trabalho, quanto nós estamos felizes com a ferramenta, felizes com o nosso parceiro e, acima de tudo, buscando sempre evoluir o processo dentro da Leroy. Tá bom? Queria agradecer o André, né, o pessoal da EasyDoc, pelo apoio nesse período, agradecer o pessoal da Information Show, a Suzana, e agradecer vocês que também disponibilizaram o tempo de vocês para me ouvir, para entender o meu negócio, saber como a Leroy funciona, para essa parte de uso e consumo. E se vocês tiverem qualquer dúvidas, eu vou passar o meu contato. Eu acho que eu já tirei a tela aqui, fui rápido nessa tela. Deixa eu passar. Vocês têm o meu contato aqui, meu e-mail pessoal. Se tiver qualquer dúvida, quiser entrar em contato, quiser ter algum outro tipo de informação, eu estou à disposição de vocês. E queria agradecer muito o tempo de vocês também de me ouvir. Imagina. Beleza? A gente que agradece, Fernando, mas antes de agradecer, você ainda tem trabalho. Não vai ser assim tão fácil. A gente tem 2 perguntinhas aqui.
Já temos Tá bom. duas perguntinhas aqui no site, tá? A primeira pergunta é do Ronaldo Serávolo. Ele pergunta assim, qual é o tempo para localizar e ter em mãos um documento original? Quanto tempo você leva? Olha, todo documento original, ele é arquivado na localidade, tá? Quando a gente tem alguma fiscalização, ou uma auditoria, ou uma solicitação, a gente trabalha com arquivo digitalizado, ou seja, a gente trabalha com o PDF do documento, tá? Então, assim, o documento original, a gente sempre tem que solicitar para a loja. Claro que, com a centralização, a gente tem o PDF, ou seja, eu tenho a imagem do meu documento, mas se eu precisar de um original, ou seja, um fiscal, ou alguém solicitar um original, eu preciso solicitar isso para a loja. Claro que com a centralização, a gente também aproveitou para implementar junto das lojas uma forma de padronizar o arquivamento desse documento original, né? Então, como arquivar, que dados que ele vai ter que colocar, né, quais pastas dentro da loja. Então, assim, não é porque a gente tem um arquivo digital que a gente esqueceu o original. O original está lá na loja, está lá com a localidade. A ideia, muitos fiscais aceitam a imagem, tá? Auditorias aceitam também a imagem do documento, mas se exigirem o original, a gente volta para a loja. Tá certo. E mais uma perguntinha aqui do Beck. Complementado o projeto. Você disse que ele está completando os 7 meses, mas quanto tempo demorou para a implementação? E, na sua opinião, qual foi o maior desafio desse processo? Bom, acho que o maior desafio em qualquer projeto é a gente está falando que a gente mudou a cultura, a forma de fazer da empresa, né? Então, assim, eu falo por mim, eu acho que a maior dificuldade é a gente mudar um processo, mudar a cultura da empresa, né? A gente trabalhar de forma centralizada, você implementar uma centralização, a maior dificuldade são as pessoas, né? Você convencê-las de que a forma que a gente estava trabalhando não que estivesse incorreta, né? Ou que estivesse errada. Mas a gente vai mudar o processo, a gente está mexendo, o que a gente chama aqui na Leroy, no métier, né? Ou seja, no dia a dia da pessoa. Então, essa foi a maior dificuldade. A implementação em si, a construção dos workflows junto com a EasyDoc foi muito rápida, tá? A gente, em 120 dias, a gente conseguiu construir todos os fluxos, fazer os testes e implementar a ferramenta, tá? E outra, ainda fazer os treinamentos, né? Porque a gente tinha praticamente todos os usuários na empresa mexem com a ferramenta da EasyDoc. Então, assim, foi num prazo de 120 dias. A gente iniciou o processo com a EasyDoc em janeiro desse ano. Nossa, falando, parece que foi o ano passado, mas eu estou falando especificamente com a EasyDoc, com a parte de centralização. A gente iniciou em janeiro e em abril a gente já estava fazendo os treinamentos. Ou seja, em 4 meses a gente já tinha desenhado os fluxos, já tinha testado e já estava fazendo material de treinamento para os nossos clientes. Então, assim, foi muito rápido. Tá certo. Tem uma outra perguntinha aqui que veio por e-mail, do Jonatas Figueira, de São Paulo. Ele disse assim, 25 mil documentos, como é que você guarda tudo isso? Você tem uma storage digital e outra guarda física desses documentos? Sim, sim. Bom, como todo mundo sabe, a gente, hoje com os arquivos eletrônicos, não necessariamente eu tenho um dump, eu preciso guardar o dump ou conhecimento de transporte, eu posso arquivar o XML, tá? Isso a gente tem um outro parceiro que já faz isso, mas vamos com uma nota fiscal de serviço, às vezes uma guia que eu pago para o governo, enfim, alguns outros tipos de documento, eu preciso manter a guarda física dele. Então, isso é arquivado pela localidade, a gente tem um parceiro, né, de armazenagem externa, né, que ele faz esse tipo de armazenagem para a gente. Falando especificamente da ferramenta da EasyDoc, todo o nosso armazenamento é em nuvem, né? Então, a gente tem um servidor externo, né, em parceria com a EasyDoc, né,
a gente tem um contrato com a EasyDoc, que já tem incluído esse servidor. Então, toda a imagem, todos esses arquivos é armazenado nessa nossa nuvem, né, nessa armazenagem externa. Também, se a gente, porventura, acontece alguma coisa, já falei isso com o pessoal da EasyDoc, poxa, se a nuvem, né, dissipar, né, cair, acontecer alguma coisa, eles têm um backup em um outro servidor, amanhã ou depois eu posso terminar um contrato com a EasyDoc, enfim, isso é normal, tá? Eles também me garantem toda a informação que eu tenho arquivado nessa nuvem, né, nessa armazenagem externa. Então, assim, a gente está bem tranquilo com relação à armazenagem dessas informações. Maravilha. Então, é isso por enquanto. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem deixar aqui no chat. O Fernando vai, acho que tem um super prazer de responder. Manda e-mails para o Fernando, qualquer dúvida sobre o processo, a implantação do processo, tempos, prazos. Eu acho que isso é fundamental no dia a dia para quem está pensando em fazer um projeto para o próximo ano, quem está no meio de um processo de trabalho, e a experiência do outro sempre contribui para que a nossa seja ainda mais bem-sucedida, como tem esse case da Leroy Merlin. Agradeço mais uma vez aí o Fernando. Brigadão, Fernando, pelo seu tempo, a sua generosidade em compartilhar essas informações conosco. Eu acho que super valeu, o pessoal de casa que está assistindo aí no escritório gostou bastante. E vou encerrando, né? Quer falar alguma coisa, Fernando? Não, eu queria te agradecer ao pessoal da EasyDoc, agradecer aos meus parceiros também aqui na Leroy. Como você mencionou, se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, eu tenho o maior prazer de atender, de responder. Às vezes quer entrar um pouco mais em algum detalhe específico, né? Mas eu posso falar pela Leroy, né, que a gente implementou, a gente teve ótimos retornos, né? Muitas vezes o retorno não vem apenas no financeiro, né? Ele vem às vezes em tempo, algo que a gente não consegue mensurar, às vezes é uma disponibilidade, um tempo de um colaborador a mais, 20 minutos, 1 hora a mais, a gente pode direcioná-lo para uma outra atividade, não necessidade de uma contratação. Então, assim, se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, quer saber mais no detalhe, estou à disposição. Queria agradecer a todo mundo aí pelo tempo aí de me ouvir. Imagina, a gente que agradece, Fernando. Super prazer em ouvir essa experiência, foi bem legal mesmo. Agradeço o pessoal de casa, povo, vejo vocês semana que vem. Não esquece, então, por favor, entra lá no YouTube, faça sua inscrição no nosso canal, dá um like, a gente vai estar junto com vocês toda semana, até o final desse ano, e para o próximo ano a gente tem bastante novidade. Visitem a nossa grade, www.informationshownaweb.com.br, vejam os próximos programas, ok? Um grande abraço a todos, foi ótimo estar aqui com vocês, boa tarde, até semana que vem.